Bom dia, turma. Aliás, boa tarde ou boa noite, né? No horário que vocês estão assistindo essa aula. Essa semana nós vamos para a semana de explicação, mais uma vez de explicação de conteúdo, onde nós vamos estudar sobre a colonização portuguesa na América. Quem estiver com o livro, vocês podem acompanhar na página 30, certo? Para início o nosso assunto. É um assunto bom de se estudar, de se trabalhar, de compreender, porque é um assunto sobre Brasil, tá certo? Processo de colonização desde quando os portugueses chegaram, que a gente vai dar início hoje, e depois a gente vai ver outras noções de colonização, como, por exemplo, as atividades econômicas que mais prevaleceram no Brasil, que a gente vai ver lá no capítulo 3, algumas revoltas que aconteceram, tá certo? Espero que vocês compreendam o assunto, leiam o livro didático, que é muito importante, além de assistir a aula, e qualquer dúvida você já sabe, só é me procurar durante o dia, a semana, no PV, para tirar qualquer dúvida sobre o assunto. Façam anotações do que vocês não compreenderam e vão lá no WhatsApp e me perguntam. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Vou colocar aqui para apresentar. Eu estou evitando até fazer a aula ao vivo pelo Google Meet, porque a internet está oscilando muito, tanto aqui como em Aurora. Aí, para evitar a gente estar no meio da aula e a internet cair, eu estou gravando, porque se cair no meio da gravação, depois eu inicio novamente e consigo concluir a aula e repassar para vocês de uma forma mais rápida, tá certo? E na semana de correção da atividade, que é um período mais curto, né, uma aula mais curta, aí a gente faz pelo Google Meet, se a internet estiver ok, e vocês podem reforçar aí, se tiver dúvidas, retirar essas dúvidas nessa aula. Só um minuto, slide. Bom, o assunto é a colonização portuguesa na América. Ok? A gente vai falar quando os portugueses chegaram aqui e aconteceu. Bom, o nosso livro didático, para quem está com o livro aí na página 31, tem um tópico, antes dos portugueses, os povos tupi. Então, o livro traz a informação que antes desses portugueses chegarem aqui ao Brasil, os povos indígenas, eles já existiam aqui no Brasil, eles já tinham suas tribos organizadas. Então, os portugueses não descobriram o Brasil, porque o Brasil, ele já era povoado, né, por um povo, que era o povo indígena. Que, ó, para vocês verem, existia, não se sabe até então quantos povos indígenas existiam aqui no Brasil na chegada dos portugueses, né, no início da colonização, em 1500. O número que foi encontrado, assim, que foi estabelecido, que foi levantado, e não é um número definitivo, exato, é que existia, em 1500, cerca entre 1 milhão a 6,8 milhões de indígenas, certo? Só ali na região da Amazônica, só ali na região da Amazônia. Sem contar os indígenas que viviam espalhados pelo restante do território brasileiro. Então, assim, eram muitos grupos, aliás, muitos povos indígenas que existiam aqui no Brasil, tá certo? Então, de forma alguma, cabe-se dizer que os portugueses descobriram o Brasil. Não, o Brasil já existia um povo aqui,
certo? Com suas organizações próprias. E eles eram classificados em dois troncos linguísticos, o tupi e o macro-G. Então, relacionado à linguística, existiam dois, né? Tupi e macro-G. Só que esses, esses grupos linguísticos tupi e macro-G, aí se dividiam em várias famílias linguísticas, né? E, por sua vez, agrupavam várias línguas indígenas. Então, os indígenas, eles não falavam uma única língua. Cada família, cada grupo poderia ter sua própria língua, sua própria forma de falar, tá certo? Quando os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram os indígenas, esse primeiro contato entre europeu, né, os portugueses, e os povos indígenas foi tranquilo, foi amistoso, né? Não houve guerra, pelo contrário, os portugueses convidaram até o líder indígena a ir, e outros, né, indígenas a ir até o navio português. Lá eles receberam comida, vinho, só que eles estranharam, né, que era algo que eles não eram acostumados a comer ou beber, então eles cuspiram a comida e a bebida que lhes foi oferecida. E também os portugueses foram convidados a conhecer as tribos indígenas. E houve aquele estranhamento, não houve briga, certo? Porém, houve o estranhamento, tanto dos europeus para com os indígenas, assim como também dos indígenas para os europeus, porque eram modos de vida, culturas totalmente diferentes uma da outra, ok? E logo de cara, diante dessa aproximação, os europeus, no caso, os portugueses, eles já se sentiram seres superiores a ele, aos indígenas, né? Porque os indígenas não tinham a mesma religião dos portugueses, dos europeus, não se vestiam da mesma forma, aliás, boa parte dos indígenas nem roupa usavam, né? Viviam mesmo pelados. Então, assim, foi total estranhamento um do outro. E, no caso, lembrem-se disso, os europeus se sentiram superiores diante por conta da sua cultura, sua forma de viver, diante dos indígenas. Foi o chamado eurocentrismo, né, que no caso o eurocentrismo é fazer ou pensar que a cultura europeia, a cultura dos europeus é superior à outra, nesse caso, dos indígenas. E o que estranhou mais ainda os europeus foi que os indígenas, os tamoios e os tupinambá, eles realizavam um ritual chamado antropofágico. Que ritual era esse? Né? No qual a tribo que lutava entre si, aquela que perdia, a tribo vencedora tinha o direito de pegar o guerreiro da tribo derrotada e comê-la, porque eles acreditavam, e comê-lo, porque eles acreditavam que comendo a carne daquele guerreiro, né, não era porque ele tinha perdido a guerra que ele era inferior, não. Ele era um grande lutador, né, um valente guerreiro, só que não conseguiu vencer, mas ele tinha muitas habilidades. Então, aquela tribo vencedora comia a carne daquele guerreiro da tribo derrotada, no intuito, eles acreditavam que iriam receber, né, garantir todo as potencialidades, todas as potencialidades daquele guerreiro, toda a astúcia, enfim, entre outras
coisas que que eles iriam adquirir a bravura, né, todas as virtudes daquele guerreiro que tinha sido capturado e que tinha sido morto nesse ritual antropofágico, ok? Isso fez com que os europeus achassem um absurdo esse ritual, e foi aí que foi intensificado cada vez mais, diante dos indígenas, a necessidade dos europeus levar a cultura para os povos indígenas e também a educação e a religião, ok? A exploração do pau-brasil, que aí a próxima é o próximo tópico do nosso livro, né? A exploração do pau-brasil, na página 35. Bom, a princípio, Portugal não se interessou em colonizar o território americano, ok? O Brasil. O alvo dos portugueses era continuar com os lucros com o comércio das especiarias orientais, as especiarias que eles pegavam lá na Índia, que gerava muito lucro para os europeus, para os portugueses, e não as terras do Novo Mundo, no caso da América, né, do Brasil. Eles não tinham interesse. Só que as terras já eram de Portugal, porque eles foram os europeus que primeiro aqui chegaram. Enquanto muitas frotas portuguesas eram enviadas ao Oriente, ou seja, às Índias, ao Brasil só eram enviadas expedições para reconhecer, né, o território, ali mais no litoral, explorar o litoral. Só que, nesse mesmo período, alguns países europeus que se preparavam para iniciar sua expansão ultramarina reagiram às determinações do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que dividia as terras conquistadas ou ainda por conquistar entre portugueses e espanhóis. Então, diante do Tratado de Tordesilhas, as terras descobertas eram divididas entre portugueses e espanhóis, que já tinham intensificado aí a expansão ultramarina. Só que eles tinham que, quando encontrassem as terras, né, eles tinham que criar feitorias, eles tinham que explorar realmente a terra, tinha que criar feitorias, obras nessas terras. E os portugueses de início no Brasil não fez isso, só veio para cá expedições de exploramento, de reconhecimento do território. Só que os franceses vieram ao Brasil, e não só os franceses, mas em especial nessa época os franceses, promoveram excursões, né, na costa da colônia, ou seja, do Brasil, questionando o domínio do uso sobre as terras que permaneciam desocupadas. Eles vinham e retornavam a Portugal, não permaneciam. Então, os franceses começaram a questionar isso. Ó, não estão fazendo feitorias, então nós podemos ocupar, nós vamos ocupar. Okay? Foi aí que o governo português, que a coroa portuguesa, interessada em garantir a posse do território e eliminar a concorrência francesa, decidiu explorar geograficamente a região e pesquisar o litoral em busca de riquezas, né, a serem aproveitadas. E vieram mais expedições, e foi aí que foi encontrado o pau-brasil. Eles queriam de início encontrar o ouro, só que não encontraram as jazidas de ouro. Foi aí que eles encontraram o pau-brasil, né, na região litorânea, que se estendia dos atuais estados do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, também em trechos de Goiás e Minas Gerais, certo? Essa madeira era muito importante para os europeus, devido à sua cor, né, o corante que era extraído da madeira, que servia para tingir tecidos e fabricar tinta de escrever. Além disso, sua durabilidade, né, da madeira, tornava ela muito cobiçada para a construção de navios e móveis também na Europa. Então, o primeiro produto a ser explorado no Brasil, né, pelos portugueses foi o pau-brasil. E quem era que fazia esse trabalho?
de cortar a madeira, encontrar o pau-brasil, cortar a madeira, pegar as toras, levar para os armazéns que foram construídos, né, que foram as primeiras feitorias para armazenar essa madeira até os navios da Europa chegar. Quem era que colocava essa madeira, essas toras, dentro dos navios portugueses? Eram os indígenas. E, de início, esse trabalho ele foi aceito pelos indígenas através do escambo, né, que foi o sistema utilizado pelos portugueses para assegurar o trabalho indígena, que o escambo nada mais é, acredito que vocês lembram, era o trabalho dos indígenas em troca de objetos que os portugueses traziam, como espelhos, perfumes, roupas, né, que era dado aos indígenas. E lembrando, pessoal, que de início foi aceito, só que com o passar do tempo, esses indígenas começaram a ver que estavam sendo explorados, que a sua cultura estava sendo prejudicada, né? Eles não tinham mais o direito de viver da forma que acreditavam que era certa, que eles estavam acostumados, e aí começaram a existir os primeiros conflitos entre indígenas e portugueses. E foi aí que os indígenas brasileiros começaram a ser dizimados, a serem mortos, a morrerem, tanto através de guerras, como também através das doenças, das epidemias que foram trazidas pelos europeus para o Brasil. E que os indígenas desconheciam dessas doenças, do tratamento dessas doenças, e aí foram adquirindo e foram sendo dizimados, foram sendo mortos, ok? Aí nós temos a criação das capitanias hereditárias, que no nosso livro é na página 36, criação das capitanias hereditárias. Bom, o sistema de capitanias hereditárias foi introduzido no Brasil pela coroa portuguesa no ano de 1534. Em 1530, né, devido as tentativas de invasões dos franceses ainda continuarem, mesmo os portugueses terem realmente criado feitorias, estarem explorando a terra através do pau-brasil, criando casas, né? Não foi suficiente para barrar os franceses, então, em 1530, a coroa portuguesa resolveu enviar uma expedição e mandar Martim Afonso de Souza, né, que foi o enviado pelo rei, para poder fundar as vilas aqui no Brasil e proteger a costa da colônia, perto do litoral, e criar também fortificações, né, de defesa para a coroa portuguesa aqui no litoral brasileiro. Por que no litoral? Porque naquela época a única forma de chegar ao Brasil era através dos mares, então eles tinham que proteger ali a costa litorânea. Então, em 1530, o Martim Afonso chegou com outros funcionários da coroa portuguesa e fundou a primeira vila aqui no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, que hoje é o atual estado de São Paulo. Em 1532, ele chega em 1530 e em 1532 ele cria a vila, certo? Cria também o primeiro engenho na Vila de São Vicente, o primeiro engenho em terras brasileiras, lançando as bases, né, da agroindústria açucareira. Depois a gente vai chegar a ver como os engenhos eles foram sendo construídos, principalmente no Nordeste brasileiro, e qual foi a importância do açúcar nesse período da colonização, ok? E, no caso, 2 anos depois, em 1534, o rei ordenou, né, que o Martim Afonso introduzisse no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Por quê? Gente, o território brasileiro ele é muito grande, né? Principalmente hoje, naquela época também era muito grande. Então, ele não dava de conta sozinho, mesmo tendo seus funcionários, para poder percorrer todo o litoral, todo e o interior também. Então, o que é que acontece? A coroa portuguesa resolveu
pegar o território que lhe pertencia, segundo o Tratado de Tordesilhas, tem até aí a imagem na página 36, que vocês podem observar, dividiu esse território, certo, em capitanias hereditárias. Então, capitanias hereditárias eram lotes de terras, né, grandes, que foi destinado a um donatário, ou seja, a um homem de confiança do rei de Portugal, ok? Em cada capitania, como por exemplo aí, vocês estão vendo, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, estão vendo no livro, né? Não coloquei a imagem no slide. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Itamaracá, entre outras capitanias, cada uma tinha um donatário, ou seja, um homem de confiança do rei, que tinha recursos para realmente ficar. Eles eram portugueses, eles tinham recursos, eram ricos, tinham recursos para ficar no Brasil e ali, nessas suas capitanias, criar vilas e explorar a terra. Não era o recurso da coroa portuguesa, não, que eles utilizavam, era o seu próprio recurso, certo? Então, as capitanias hereditárias foram criadas para tentar melhor defender o território que pertencia aos portugueses. E o sistema de capitanias hereditárias funcionava devido ao fato de existir os capitães donatários, que eram quem? Os homens de confiança do rei, pessoas ricas de Portugal que recebiam a terra para poder cuidar, né, criar vilas, melhor podia. Aí, como era que eles recebiam essa terra? Através da carta de doação. Então, que era um documento que eles concediam a posse da terra, no caso era assinado. Lembrando que, se esses capitães donatários que recebiam essa capitania, né, esse território, não quisesse mais, quisesse transferir, ele não podia. O rei era quem fazia isso. Ele não podia fazer por conta própria. Ele não podia desistir por conta própria, certo? Então, era assinada a carta de doação. Aí também existia o foral. O foral era um documento no qual tinham os direitos e deveres dos capitães donatários, ou seja, aqueles que recebiam as capitanias. Todos os direitos estavam escritos nesse documento foral. Como, por exemplo, os donatários, né, tinham o direito de fundar vilas, exercer a justiça e cobrar impostos. Por outro lado, assumiu o compromisso de doar seis-marias, que eram o quê? Pequenos lotes de terras. Ou seja, eles pegavam a sua capitania e subdividiam o território em seis-marias, para poder nenhum pedaço daquela capitania ficar desprodutivo, tinha que produzir, ok? Eles também tinham que construir engenhos e garantir os impostos reais. Eles recebiam os impostos daquelas pessoas que recebiam as sesmarias, né, o pequeno lote de terra que iria produzir naquelas sesmarias, e pegavam uma parte para eles e o restante doavam para Portugal. Eles tinham o direito também de capturar, escravizar os indígenas, ficavam com a 20ª parte dos lucros do pau-brasil, ficavam também com o dízimo, né, a 10ª parte dos metais preciosos que iam sendo encontrados, o ouro, a prata. Lembrando que nesse período foram encontrados poucos, né, e também outros impostos. Só que o que é que acontece? Com o passar do tempo, esses capitães donatários perceberam que a capitania era muito grande, eles tinham que investir muito recurso financeiro próprio. Eles estavam investindo mais do que arrecadando, certo? E ainda tinha que repassar impostos para a coroa. E esses capitães donatários, eles foram desistindo, pedindo ao rei, entregando, né, suas capitanias, por conta do alto custo que era necessário para poder colonizar essas capitanias, para criar, no caso, as feitorias nessas capitanias.
E foi aí que o rei, né, resolveu mudar o sistema administrativo. Ó, gente, lembrando que no sistema de capitanias era descentralizado o poder, né? Cada capitania tem seu próprio comandante, governante. Já no governo geral, não, o rei resolveu mudar o sistema administrativo, deixou as capitanias hereditárias e criou o chamado governo geral, ou seja, centralizou o poder nas mãos de um funcionário de sua confiança, que no caso foi o Tomé de Souza, que chegou ao Brasil no ano de 1548. E no caso, aliás, o governo geral foi criado no ano de 1548 e o Tomé de Souza chega ao Brasil no ano de 1549 para tomar de conta de todo o território que pertencia a Portugal, ou seja, todas as capitanias, né? E ele chega, lógico, com os seus funcionários de confiança, porque ele não ia dar de conta sozinho. E ele trouxe com ele o seu ouvidor-mor, que era aquela pessoa responsável pela justiça, certo? O provedor-mor, que supervisionava as finanças, né, arrecadava os impostos, estabelecia os impostos e tudo mais. E o capitão-mor, que era o responsável pela defesa da colônia, de toda a colônia. Então, assim, e ele também, além dos seus funcionários administrativos, o ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor, ele chega ao Brasil, ele traz consigo na sua expedição também os jesuítas, certo? Que esses jesuítas, ao chegarem, eles realizaram uma missa comemorativa, certo? Para celebrar a tomada de posse, né, da terra, aqui no Brasil, e eles começaram as suas missões, que eram as missões jesuítas. O que os jesuítas vieram fazer? Fundar igrejas, escolas, ensinar a catequese aos indígenas, já que os portugueses acreditavam que eles não tinham nenhuma religião, e a religião que eles deveriam aprender era a dos europeus, né, que era a religião católica. E foi aí que foram fundadas as missões, ou também chamadas de reduções, que eram os aldeamentos, que reuniam milhares de indígenas que eram subordinados, esses indígenas se subordinavam aos jesuítas, né? E os jesuítas ali foram fundando escolas, foram ensinando a religião católica, e só que depois, lá na frente, os jesuítas perceberam que estavam fazendo algo errado, né? No caso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam ajudando os portugueses a escravizar os indígenas, porque como os portugueses, eles sabiam que os indígenas estavam reunidos ali nos aldeamentos, então, quando eles precisavam de escravos indígenas, eles simplesmente iam lá, pegavam a quantidade que eles queriam e levavam para trabalhar aonde eles queriam que eles fossem trabalhar. Então, os jesuítas perceberam isso, né? E começaram a lutar contra os portugueses, a esse sistema de escravidão. E aí a gente vai ver mais tarde em outro capítulo, tá certo? É só para vocês entenderem um pouco sobre a função dos jesuítas, que chegaram junto com o Tomé de Souza. E aí foi aí que as vilas e cidades, gente, foram crescendo no território brasileiro, foram surgindo realmente com o governo geral. Teve início o surgimento com as capitanias hereditárias e foram se intensificando no governo geral. E aí, com as vilas e aldeias criadas, né, se sentiu a necessidade de existir mais pessoas, já que o território era enorme, para cuidar dessas aldeias, dessas cidades, dessas vilas, para ajudar o governador geral, certo?
E foi aí que foram criadas as câmaras municipais. E quem era que trabalhava nessas câmaras municipais? Eram os chamados homens bons, que nessa época aí, quem eram os homens bons? Muita atenção para isso, para vocês verem um absurdo. O homem que era considerado homem bom era aquele homem que não estava ligado a nenhuma atividade manual, ou seja, era aquele homem que só mandava, né, que tinha um negócio que ele não precisava trabalhar, ele só administrava e administrava até de longe, não precisava nem estar todo momento naquele determinado local. Ok? Então, esses eram os homens considerados bons, ou seja, homens brancos, né, ricos. Onde eles trabalhavam, já disse para vocês, nas câmaras municipais, né, e a relação entre a administração municipal e o governo geral ajudou a alimentar as relações de clientelismo, ou seja, esses homens bons, eles fazem o que o governador geral quer, né? Que o governador geral já está fazendo o que o rei de Portugal quer, e em troca disso, desse trabalho, o governador geral, ele dá aos homens bons o que eles necessitam para aquela vila, para aquela cidade, certo? Então, existe aí o surgimento do clientelismo, a troca de favores entre governo municipal e o governo geral. Isso se estendeu por muito tempo, né? Depois passou a ser a troca de favores entre municípios e estado. É como se o governador geral hoje fosse o governador do estado, né? Ele está governando o estado e os prefeitos estão governando as cidades para ajudar na administração do estado. Só que naquela época esse governador geral ficava responsável por todo o território. Não existiam vários governadores gerais ao mesmo tempo. Existiram, né, mais de 2, 3 governadores gerais, só que cada um em seu momento de governo, não foi ao mesmo tempo. Gente, o governador geral, juntamente com o rei, percebeu que com o passar do tempo, esses homens, né, os considerados homens bons, que normalmente eram os grandes proprietários de terra e donos de escravos, né, porque eles não podiam trabalhar nas suas terras, certo? Então, normalmente eram eles que tinham escravos e esses escravos trabalhavam para eles. Esses homens desses municípios, eles começaram a ganhar muito prestígio, muito poder, né? Por exemplo, eles cuidavam da vida pessoal das pessoas, da economia, da justiça, tudo era decidido por eles. Foi aí que o governo geral, a mando do rei, criou o chamado juiz de fora, né, que veio para os municípios para poder tentar diminuir o poder desses homens bons que trabalhavam nas câmaras municipais. Que, no caso, eles tinham o dever a tarefa de presidir os trabalhos das câmaras e, assim, estabelecer um vínculo direto com o governo local e a coroa portuguesa. Então, esse juiz de fora veio, né, foi enviado pela coroa para que ele administrasse, fiscalizasse ali o trabalho das câmaras municipais, desses homens bons, e eles serem os olhos e ouvidos da coroa portuguesa. Então, o governo geral foi a primeira forma de governo existente no Brasil, né, que realmente foi de uma forma bem organizada, centralizada, ok? E aí a gente encerra o nosso capítulo. Eu queria só falar para vocês sobre, tem aí falando no final, na página 41, a Inquisição, o Tribunal da Inquisição. Eu não coloquei no slide, mas só lembrando a vocês que o Tribunal da Inquisição, ou o Tribunal do Santo Ofício, foi uma instituição da Igreja Católica que esteve presente na América Portuguesa, né? Existia na Europa e foi implantada na América Portuguesa, ou seja, aqui no Brasil, e que funcionou, né, perseguindo
aqueles opositores à Igreja Católica, certo? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Não é um assunto difícil, é um assunto de fácil entendimento, porque é um assunto sobre o nosso território, né, sobre o Brasil. É um assunto que vocês viram já sobre esse assunto em outros anos. E qualquer dúvida, pessoal, não fiquem com ela, não guardem. Eu estou à disposição o dia inteiro, da quarta-feira, só para vocês, certo? De história, com a disciplina de história, para tirar as dúvidas. E no decorrer da semana, eu também tiro as dúvidas. Eu posso até demorar um pouco a responder, porque eu vou estar dando aula de mundo do trabalho ou de atualidades, eu estou preparando aula, mas na quarta-feira eu estou disponível a todo momento. E nos outros dias, no momento que eu ver, eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Um grande abraço a todos.